Lucas Andrade pergunta: Humberto, como conciliar a necessidade do Estado intervir para reduzir desigualdades com o risco desse mesmo Estado servir só a elite dominante? Quer que eu repita? Eu acho que a única forma de se ter alguma garantia é o Estado estar sendo administrado pela classe trabalhadora. O Estado sempre vai ser um instrumento da classe dominante. A questão é quem é a classe dominante. Esse é o ponto. Tá? No capitalismo, vai ser os capitalistas, os detentores dos meios de produção. No socialismo, vai ser a classe trabalhadora. Né? É isso. Monark. Olha, gente, no final, se vocês forem na ideia do Humberto, a conclusão final é você pegar um monte de pobre para ir tentar matar os ricos e serem mortos. Entendeu? É isso que ele quer no final. Quer que a gente convença um monte de gente pobre a ficar com raiva do sistema atual e se sacrifiquem numa revolução colorida para que os ricos possam usar isso politicamente para introduzir uma nova forma de sistema político onde a gente não tenha o direito à propriedade individual. Para mim, é a conclusão final da ideia que o Humberto promove. É isso, Humberto? Não, lógico que não. Até porque, na verdade, hoje, do jeito que tá as coisas, tá? Basicamente, entre os conflitos sociais, por causa dos conflitos sociais, só morre pobre. Entende? Então, assim, os pobres não têm nada a perder. Não tem nada a perder. A justiça... A vida. Se você tem uma noção... Fica quieto, Monark. Peraí, gente. Cara, eu não sou teu cachorro. Peraí, gente. Vilela, eu vou falar assim, ó. Se o Monark não deixar eu falar, eu vou sair da live. Então sai, Simples assim. sai. Não, vambora, calma. bicho. Calma, gente. Gente, calma. Peraí, gente. Peraí, gente. Vaza. Dá pra fazer... Você aqui. Vai embora, pô. Pera um pouquinho. Monark, peraí. É a hora do... É a resposta do Humberto, vamos lá. Você terminou, Humberto, não? Hã? Terminou a resposta? Desculpa, eu não ouvi. Você terminou a resposta? Nem lembro mais, cara. Esse bobado fica falando. Eu falei que era a única coisa que eu não queria. Nós dois falamos, que ele você ficasse só falando no meio da minha fala. Não, cara. Tu Porque, não é o assim, dono da porra toda, é uma não, criança tu mimada tá que do caralho. nunca Mas, acostumou Monark, a ninguém dizer pra ele ficar quieto e ouvir. Eu só pediria... É por isso que pediria tá assim, ó... Eu não sou teu cachorro pra você mandar eu calar a boca, não, meu irmão. Mas não a questão dos dois aí não é nem um falar pro outro calar a boca nem nada. É só assim. Se um tá falando, o outro fala, ó, eu quero falar sobre isso. Aí espera ele terminar e vamos lá. Mas também não pode ser muito tempo pra cada um. Então, Vilela, você não tá percebendo que ele tá monopolizando o espaço e falando palestrinha? E na verdade ele tá querendo convencer da gente fazer uma revolução colorida pra matar os ricos, pô. Você não tá vendo isso? Não, mas Monark... Você não quer sua propriedade privada, Vilela? Quero. Se posiciona, cara. Você é um ser humano. O Brasil tá já me posicionei. Já me posicionei. Cara, tá numa situação difícil. Mas é o seguinte, cara, Monark... Esses caras estão vindo aqui, usando esses espaços de podcast pra convencer chacina de acontecer, cara. Isso não é normal, isso não deve ser aceito, mano. Mas, Monark, o que eu queria só frisar é o seguinte: às vezes você fala também bastante tempo e o Humberto tá esperando terminar. É só isso, assim, é só esperar terminar. Se ele tiver se alongando muito, eu vou pedir, pô, Humberto, resume, por favor, tá? Tá bom, eu farei isso. Pergunta para o Monark agora, a segunda pergunta para o Monark, Léo. Vamos lá. O Henrique Almeida. Monark, você defende liberdade quase absoluta, mas acha que o Estado deveria garantir direitos básicos como saúde e educação? Se sim, isso não entra em contradição com o Estado mínimo? Qual é o seu pensamento sobre isso? Eu acho que educação estatal é doutrinação, entendeu? Eu acho que o Estado não deveria... Toda vez que o Estado garante acesso à educação, ele, na verdade, está formando um monte de zumbi, entendeu? Que não vai pensar com si próprio, entendeu? Então, eu sou totalmente contra a educação estatal, entendeu? Para ser sincero. Agora, da questão de saúde, eu acho que é sim importante que a sociedade desenvolva mecanismos para que a gente possa tratar das pessoas menos favorecidas em questão de saúde, entendeu? Agora, eu não sei se esses mecanismos eles precisam ser estatais, mas é sim claramente uma necessidade como sociedade civilizada da gente ter alguma estrutura para cuidar da saúde das pessoas. O problema é que hoje a estrutura de saúde comercial e pública tem uma lógica que não é de curar as pessoas, e sim de manter elas num estado de perpétua doença, para que elas possam vender perpetuamente medicamentos e poder lucrar. Isso é um argumento que, inclusive, o Humberto vai concordar e gostar.
né? Que a gente tem uma lógica no comércio da saúde, hoje em dia, que é totalmente nociva ao ser humano e tem promovido distorções sociais, como, por exemplo, eu sei que vocês não querem que eu entre nessa seara, essas distribuições de vacinas que são comprovadamente ineficazes na questão da imunidade, são comprovadamente, as pessoas ficam doentes depois de tomarem as vacinas, isso comprova que elas não são eficientes na questão da imunização, e você tem sim estatísticas de aumento de miocardite em jovens, que aconteceu justamente depois da vacinação e da Covid, entendeu? Então você tem estatísticas, sim, que comprovam que essas novas vacinas possuem tecnologias que ainda não foram totalmente exploradas e que podem sim estarem causando efeitos colaterais nocivos, entendeu? Tá. Eu acho que... Só uma coisa, só para deixar claro que antes do programa eu conversei com os dois sobre o papo vacina e o pessoal sabe a minha posição, que não existem realmente esses estudos, eu tenho uma opinião contrária ao Monark em relação a isso, mas isso é a opinião dele. Isso é fato, Vilela. A gente pode pesquisar na internet agora, se a galera quiser, ela pode pesquisar e vai ver que tem esses estudos. Você tem um ministro da saúde americano, que é o Kennedy aqui, que ele é inclusive um dos maiores propagadores da verdade sobre as consequências não entendíveis, as consequências negativas das vacinas, como, por exemplo, um aumento no caso de autismo. E houve, sim, estatisticamente, um aumento de pessoas autistas no mundo que está correlacionado às vacinas. E isso é promovido, inclusive, pelo Ministério da Saúde dos Estados Unidos. Mas tudo bem. Então não é uma informação controversa. Mas tudo bem, Mona. Como não é muito o assunto da live, vamos, o Humberto, comentar sobre a primeira parte da pergunta dele, por favor. Se quiser comentar também sobre isso, fica à vontade. Não, eu acredito que saúde e educação não podem ser privadas, porque se elas são privadas, elas acabam submetidas à lógica do capital. Então, a promoção da melhor saúde ou a promoção da melhor educação vai ficar necessariamente, no mínimo, no segundo plano. Por quê? Porque se você está partindo de uma lógica do capital, de uma lógica privada, você vai abrir uma instituição de educação para ganhar dinheiro, você vai abrir um hospital para ganhar dinheiro. Eu acho que são duas áreas onde, se você colocar em primeiro lugar ganhar dinheiro, né, antes da educação ou antes da saúde, você não vai ter nem a melhor educação, nem a melhor saúde. Quanto à questão das vacinas, eu não vou me alongar. A única coisa que eu vou dizer é o seguinte: eu sou professor de sala de aula, eu estou percebendo, tá, em crianças jovens de periferia, uma maior resistência das famílias às campanhas de vacinação por causa desse papo que o Monark espalha. O que é uma pena, porque a gente já tá sempre salvou muitas vidas nos Estados Unidos. De uma doença evitável. Por exemplo, paralisia infantil foi uma coisa que se extinguiu com campanhas de vacinação. Sim, então, foi uma conquista. Sério, tá? São conquistas muito sérias, assim. Eu sei que tá todo mundo dando risada, o Monark, ele tem essa característica caricata, engaja, etc. Mas esse tipo de assunto, tá? Ele tem consequências reais muito perigosas, tá? É só isso que eu queria dizer. Tá. Vilela, eu quero fazer uma pergunta para você. Manda. Você está vendo a forma, e o Humberto também vale para ele, você vê a forma com que a indústria farmacêutica trata os seus clientes, né? De uma forma predatória, certo? Sim, claro. Você discorda dessa afirmação, Vilela? Eu não. Então, se a gente tem essa indústria farmacêutica, que a gente sabe que vê todo mundo como uma forma de ganhar dinheiro apenas, e a gente sabe que essas vacinas, principalmente as novas vacinas, são promovidas por essa indústria que a gente já estabeleceu que não quer o nosso bem, por que a gente tem uma confiança tão grande nelas? Se a gente sabe que vem de instituições que visam só o lucro e têm usado o ser humano como cobaia esses anos todos. Por que a gente confia tanto nessas instituições? Mas é aquilo que eu te falado, eu não quero estender esse assunto, porque as vacinas serem eficazes é uma coisa que não está nem em discussão. Você pode discutir pelo tempo que foi desenvolvido essas últimas, mas ainda não tem estudos que comprovam o que você está falando. Existem algumas pessoas falando isso, mas o que a gente sabe até agora é que vacina salvou muitas vidas. Isso é fato. Você concorda com isso? Não concordo. Isso é uma narrativa. De sarampo, poliomielite, tudo mais. Você não concorda? Olha,
eu acho que essas vacinas antigas, algumas podem ter até sim um efeito Então. imunizador, entendeu? Sim. Mas eu não tô falando das vacinas antigas, eu tô falando Eu dessas sei, novas vacinas. Mas é isso que eu tô Que a falando. gente sabe que não tem um efeito imunizador. Não, a questão é que existe toda uma indústria farmacêutica predatória, entendeu? E vocês dois concordam comigo sobre isso, os comunistas adoram falar isso, inclusive, entendeu? E a gente está pegando um produto dessas empresas predatórias e está colocando como sagrado e indiscutível no discurso público, sabendo que eles já causaram distorções na saúde pública. Não, mas não é e assim vocês que... concordam comigo? Mas não é assim tem que lógica, né, mas Bela? mas a ciência não é assim que funciona. Uma coisa, quando não funciona, ela é aprovada. Tem um monte de cientista querendo provar que o outro está errado. Isso é uma consequência do que aconteceu até hoje na ciência, de você tentar replicar aquilo. E eu tenho confiança na ciência. Eu tenho essa confiança. Não é uma confiança, uma fé cega, mas eu tenho uma confiança que até hoje a gente tá onde a gente tá por causa dela também, entendeu? Mas a só sua um pouquinho, confiança- gente. Começaram a vacinar, parou de morrer gente. Exato. Cara, Mas tudo bem, morreu um gente. monte de gente. posso- Vamos parar de falar posso- essa loucura aí, gente. Humberto, vamos- Não, Humberto cara, e Monark. a própria Covid. Mas eu posso só parar esse assunto, porque a gente não vai Tá sair bom, daí. beleza. Posso? Eu Não, mas- falei a minha opinião. Se Mas vocês então, quiserem convencer, acreditar nos capitalistas malvadões que o Humberto defende, Não, tudo bem, tranquilo, então. tranquilo. Vamos lá. Ficou a pergunta pra quem agora? Agora pro Humberto. Pro Humberto, né? Então manda aí. Obrigado, gente. Vamos lá, Humberto. A Camila Figueiredo. Humberto, você fala muito sobre democracia pura e democracia de classe. Qual é, na sua opinião, o papel real que o Estado deveria ter numa democracia proletária? Bom, não existe democracia em abstrato, tá? A democracia, ela sempre tem que ser perguntado para quem, né? Então, assim, o papel do Estado numa democracia popular é garantir a vontade da classe trabalhadora. Seria isso, tá? Assim, idealmente falando, é isso. Sucintamente, o que eu posso dizer. Monark, quer comentar sobre democracia proletária? eu acho que, primeiro, o que é democracia proletária, entendeu? Se o proletário, digamos assim, tomar controle das instituições estatais, ele deixa de ser proletário. A verdade é essa, entendeu? Mas, não, primeiro que eu acho que o conceito de democracia, hoje em dia, é uma farsa. Democracia não existe e nunca existiu. Você tem, sim, um sistema que tem as suas regras e ele funciona sem muito perguntar a opinião do povo, entendeu? Tanto que você vai ver, nunca ninguém está satisfeito com as atitudes dos estados em nenhum país. As pessoas, normalmente, os cidadãos, eles ficam irritados, eles reclamam, ninguém gosta de como o Brasil está indo, o Brasil está sofrendo economicamente, entendeu? Então, a gente percebe que essas estruturas, elas não são nem um pouco democráticas, apesar da democracia ser invocada para defender essas estruturas. São estruturas oligárquicas autoritárias, né? Mas, de certa forma, eu acredito que democracia seja impossível de ser atingido e talvez nem seja um sistema desejável, entendeu? O que a gente precisa é ter estruturas que regem a humanidade seguindo princípios sólidos, condizentes à estrutura real, à estrutura do mundo, entendeu? Se a gente tiver boas regras dentro de um sistema, eu acho que é melhor do que um sistema onde todo mundo fica opinando, entendeu?